muito bem-vindos à Semana Digital da Indústria, promovida pelo Senai. Eu me chamo Alcides, vim aqui conversar com vocês um pouquinho sobre o setor sucroenergético, a sua modernização, a sua competitividade e um pouco do seu histórico nacional. Bom, falando um pouquinho sobre mim, me apresentando um pouco, eu sou Alcides, sou graduando em Engenharia de Produção, trabalho já no setor há mais ou menos 20 anos, tá? Hoje atuo como coordenador de extração e utilidades, ou seja, coordenador de produção. Tenho aí a minha diversão, né, os meus hobbies como marcenaria, gosto de praticar esportes como capoeira também, e esse é um pouquinho de mim. Indo agora diretamente para o nosso tema principal, falando um pouquinho sobre o setor sucroenergético, tá? O setor sucroenergético ele é um segmento extremamente importante para a produtividade brasileira, tanto contribuindo com o crescimento do PIB, com a economia, quanto no setor de infraestruturas. Ao longo dos anos, esse setor foi se evoluindo cada vez mais. Nós vamos ver agora um pouquinho da sua evolução de forma sintetizada. Claro que se formos abranger pontos específicos, teremos muito mais a contribuir. Entretanto, essa vai ser uma forma sintetizada para chegar ao ponto atual onde nós estamos hoje, que seria o ponto máximo de tecnologia até o momento. Bem, a nossa história no setor sucroenergético ela começa de uma forma artesanal, tá? Com a chegada dos portugueses ao Brasil, a cana-de-açúcar foi uma das primeiras culturas a serem implementadas no nosso país. E entre os anos de 1522 a mais ou menos 1905, essa cultura ela teve basicamente na produção açucareira, onde era produzido o açúcar mascavo, demerara, e com o residual disso, o que era chamado a meladura, era produzida a cachaça artesanal também. Então essa manufatura ela foi toda praticamente com mão de obra escrava nesse período. Eu tenho algumas ilustrações de fácil acesso à internet. E esse mercado ele começou a avançar, começou a se modernizar e começou a buscar o seu lugar no pódio, a sua posição dentro da nossa estrutura comercial, a partir dos anos de 1920, quando começaram a fazer os primeiros testes para desenvolvimento de álcool combustível. É claro que essa necessidade surgiu a partir do déficit de combustível da época. Nesse período, o Brasil era extremamente dependente de combustíveis importados, ou seja, a nossa gasolina, cerca de 80% da nossa gasolina, ela era importada. Existia uma necessidade, porque nesse período começaram a ter a escassez, ou seja, a dificuldade de adquirir esse combustível no mercado. Bom, no ano de 1927, então, nós temos o primeiro álcool motor, que foi desenvolvido pela usina Rio Grande de Alagoas. E logo ela se espalhou pelos outros polos, que seriam Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, que eram produtores também brasileiros que copiaram esse produto para poder ter uma larga escala no mercado. Bom, como esse é um período, é um período de transição muito rápido, tá? No ano de 1931 foi onde o governo olhou pela primeira vez e ajudou esse mercado através de subsídio, ou seja, foi onde a gente teve a adição de 5% de etanol na nossa gasolina, ou seja, no nosso combustível. Esse era um primeiro passo, por mais que sensível, era uma sinalização para o que estava por vir posteriormente. Bom, nesses períodos de 1931 a 1970, nós tivemos a Segunda Grande Guerra, e isso fez com que a mistura fosse acrescentada à medida que o nosso combustível, à medida que a disponibilidade de combustível começou a cair no mercado. Ou seja, eu comecei a adicionar mais etanol na gasolina para ter um combustível adequado, para que a gente conseguisse mover o país. Chegou até 42%, e meados de 1960 isso caiu gradativamente, chegando a próximo dos 2% em alguns estados, e São Paulo ficando por 7%. Bom, na sequência disso, depois dessa queda na década de 60, nós tivemos novamente uma inversão do cenário, onde o preço do açúcar caiu
E o preço do petróleo importado, que seria 80% do nosso consumo, elevou demais. Em 1975, então, surgia a primeira etapa do plano Proálcool. Tá? Para quem ainda não está familiarizado, o Proálcool foi uma série de iniciativas que o governo teve de incentivo aos produtores de álcool para que a gente conseguisse ter um mercado sustentável e diminuísse a dependência de combustível externo. Nesta fase, foi onde se desenvolveu o primeiro carro a álcool, tá? Em 1975, então, nós tivemos o Fiat 147, na verdade, o Fiat 147 saiu em 1978, que foi o nosso primeiro carro a álcool, 100% movido a álcool, tá? Essa foi a primeira etapa que fez um incentivo, onde se desenvolveram novas destilarias, se ampliaram usinas que já tinham um trabalho com açúcar e colocaram destilarias agregadas. E também houve a implementação e o incentivo para a criação de novas destilarias autônomas, onde somente a destilaria ela nasceu especificamente para a produção de etanol. Tá? De 1975 até 2003, né, tivemos várias oscilações, inclusive com praticamente a quebra do Proálcool no ano de 1990, na década de 90, o Proálcool praticamente se extinguiu, não ficou mais interessante para o governo, nem para os produtores estarem produzindo, e para isso o mercado teve que se reinventar. Tá? O mercado se reinventou como? Primeiro, começando com a geração de energia elétrica. Então, as usinas começaram a gerar energia elétrica para suprir o apagão, o racionamento que existiu na década de 90. Então, essa foi uma das maneiras de se reinventar. Hoje, grande parte das usinas fazem a cogeração de energia, ou seja, existem centrais termoelétricas instaladas dentro das usinas para proporcionar uma boa entrega de energia, uma boa demanda de energia. Essa energia ela é disponível no mercado para comercialização e, com isso, o governo consegue prever e provisionar qual será a demanda e qual será o consumo de energia durante todo o ano, o que nos proporcionou um maior desenvolvimento na parte industrial, quando eu sei que a minha demanda de energia ela é disponível hoje. Tá? O carro flex chegou em 2003, né, que foi uma das grandes revoluções que dominou o mercado. Hoje, praticamente 48% da frota de carros existentes são flex, ou seja, podem trabalhar tanto com gasolina quanto com etanol. Bom, atualmente, como nós estamos? O etanol representa cerca de 46% dos combustíveis para veículos leves, ou seja, nós temos uma frota grande e uma exportação também considerável desse combustível. Os custos de produção foram reduzidos drasticamente. Isso aconteceu devido à modernização das plantas. Nós saímos de engenhos artesanais e fazendas através de mão de obra escrava, passando pela fase de industrialização com máquinas a vapor, e isso vem se modernizando ao longo do tempo. Nós vamos falar disso um pouco mais à frente, mas graças a isso nós conseguimos reduzir cerca de 70% dos custos de produção desde o início do Proálcool até a condição atual. O Brasil é o maior produtor de cana-de-açúcar do mundo. Ele não é o maior produtor de etanol e nem é o maior produtor de açúcar. Ele reveza entre primeiro e segundo lugar, disputando com Estados Unidos e Índia, respectivamente. Bom, o setor sucroalcooleiro está em franca expansão. Tá? Nós tínhamos 320 usinas em 2001, hoje já somos 444 unidades, segundo dados da UDOP. Tecnologia de produção em constante desenvolvimento, tá? Inclusive tecnologia desenvolvida especificamente para aplicação em usinas de açúcar e álcool. Isso nos favorece no quesito de aplicabilidade, tecnologia e renovação. Tá? Bom, somente para entendermos um pouquinho o cenário de como foi a evolução tecnológica, vamos colocar dentro também das fases da evolução industrial o nosso segmento, o nosso setor sucroalcooleiro. Bom, a primeira fase é a máquina a vapor. Nós saímos anterior a isso artesanal, que eram as fazendas, as grandes fazendas e engenhos. Nós saímos para a primeira fase da indústria, que foi a introdução da máquina a vapor. Essa introdução da máquina a vapor, ela veio a modernizar os engenhos que existiam na época.
Então, grande parte dos engenhos foram se modernizando, enquanto outras fábricas autônomas foram nascendo para poder entregar esse produto com maior qualidade e eficiência. A segunda fase é a parte onde a gente entra com produção de escala. Tá? Aqui a gente sai um pouco das fazendas, a gente sai dos engenhos e começam a nascer as primeiras usinas. Então isso aqui se caracteriza bastante com o período do Proálcool. Tá? O Proálcool ele ajuda muito o segmento a sair da parte de engenhos, da manufatura primária e vir já para uma condição de produção larga escala, destilarias autônomas, maior produção. Tá? Hoje em dia nós encontramos grande parte das usinas, quase toda a sua totalidade, dentro da indústria 3.0. O que vem a ser a indústria 3.0? Hoje a indústria 3.0 é onde você tem computação, você tem a parte de robótica, internet, equipamentos de campo que fazem essa medição e transferência de dados. E todo mundo agora, né, todas as indústrias, todos os segmentos estão caminhando para 4.0. 4.0 vai ser sistemas cibernéticos, a internet das coisas, redes interligadas, inteligência artificial. E esse, basicamente, vai ser o tema da agora para frente do nosso assunto. Como a gente saiu da manufatura básica, como a gente saiu do artesanato e chegou até a indústria 4.0. Nosso segmento, nosso setor, ele passou por todas essas fases e hoje encontra-se caminhando de uma forma devagar, mas caminhando consideravelmente para atender, né, para chegar à melhor eficiência que seria a indústria 4.0. Aqui é só por comparação, tá? Nós temos um engenho, né, em 1947, com um modelo que era movido, né, era uma turbina para mover através de várias engrenagens chamadas volandeiras, para mover as moedinhas, né, que são pequenas moedas, dá para ter ideia de escala por uma pessoa, tem um operador ali, a gente consegue ter uma ideia de escala de como isso funcionaria. E hoje a gente tem um único término de moeda, um acionamento elétrico, um redutor planetário e a dimensão do equipamento. Isso só foi possível através da evolução tecnológica, cálculos de esforços, cálculos de capacidade e eficiência. Enquanto a gente tinha, com aquelas turbinas a vapor antigas lá atrás, cerca de 30%, 40% de aproveitamento da energia do sistema, aqui com o motor a gente chega a 95% de aproveitamento. Com o redutor, mesmo caso, 95% de aproveitamento de energia. E tudo isso acaba se convertendo em produto final, produto acabado. Então nós levantamos a nossa capacidade de entrega, levantando também as nossas eficiências, melhorando a nossa performance. Outro exemplo são as caldeiras, né? Esses dois exemplos são muito caricatos, né? Porque quando se fala em usina, a primeira coisa que se vem à cabeça é uma moeda. Logo em seguida você vê uma caldeira, porque você não consegue trabalhar sem esses equipamentos. Claro, temos outros equipamentos essenciais. Mas aqui nós temos uma caldeiras antigas, as famosas caldeiras fogo tubulares, né? Aqui uma caldeira mais antiga, aqui até uma caldeira relativamente um pouco mais nova. Essas caldeiras não servem de produção ainda, por incrível que pareça, mas para aplicações mais para indústrias menores. Nós trabalhamos com um nível de caldeira dessa magnitude aqui. Isso aqui é uma caldeira já modelo industrial, que foi produzida em 2007, enquanto aquela caldeira que nós vimos no slide anterior tem uma capacidade de alguns quilos de vapor por hora. Aqui nós estamos falando de uma caldeira que tem capacidade para 275 a 300 toneladas de vapor por hora, trabalhando a 67 kg de pressão. Um equipamento excepcionalmente potente, com eficiência girando na casa de 84 a 87% de rendimento. Então, isso são as coisas que nos proporcionaram a diversificação de produtos. Lá atrás, quando a gente trabalhava com caldeiras de baixa pressão, com bagaço de uma moeda com baixa qualidade, baixa eficiência, não era possível trazer a qualidade do produto que nós trazemos hoje. Nós trazemos açúcar de todas as vertentes, desde mascavo, VHP, VVHP, cristal, refinado, ultra refinado. Então, assim, todas as qualidades de açúcar a gente conseguimos entregar, juntamente com álcool das mais variadas condições, álcool hidratado, álcool anidro, neutro, exportação para perfume, cosméticos, e toda uma gama de produtos nesse sentido,
e também a energia elétrica. Hoje, um dos grandes produtos de qualquer unidade produtiva de cana-de-açúcar é a energia elétrica. Quase todas as usinas do Brasil possuem a cogeração de energia, o que nos garante uma sustentabilidade na parte de energia. Tá? Isso, para o país como um todo, é muito interessante. Até mesmo porque, com essa matriz energética diversificada, trabalhando dentro de termoelétricas, eólicas, hidrelétricas e nucleares, né, que a gente tem a energia nuclear muito pouco utilizada, quase nada, mas a gente tem a disponibilidade. Essa matriz garante o desenvolvimento do país como um todo. Bom, aqui a gente tem uma transição. Sabe? Aqui eram os controles totalmente analógicos realizados naquelas máquinas mais antigas. Aqui nós temos um controle analógico com alguns componentes digitais aqui, porque caso o digital não fosse suficiente, né, tivesse alguma falha, você tinha todo o controle manual. Eu particularmente pude trabalhar numa usina que tinha um controle dessa forma. Nós tínhamos um controle digital. Como não tinha confiança ainda, o sistema não era totalmente confiável, a tecnologia estava em desenvolvimento, existia também um controle paralelo ali, analógico, que se algo desse errado, imagine vocês uma caldeira que trabalha a 900 graus, a 800 graus, se por acaso falhar o controle e você não tiver como colocar água na caldeira, a gente pode ter uma catástrofe, um acidente de grandes proporções. E hoje nós temos essas informações, assim como nós tínhamos no passado, nós temos informações. Aqui nós temos informações analógicas e informações digitais. Essas informações são tudo que alimenta o nosso supervisório, os nossos controles. Então, quando a gente fala de painéis supervisórios, de controles, nós estamos falando da era digital. Então, aqui a gente já não tem mais aqueles controles analógicos em campo, aquelas botoeiras, aqueles painéis todos. Nós temos simplesmente um painel supervisório, onde todas as informações são direcionadas e dali são tomadas as decisões. O que fazer, quando fazer e como fazer, sempre com a atuação humana. Então, nós temos hoje já alguns sistemas que estão tirando essa atuação humana. Um exemplo disso é a Ryzen. Ela inaugurou agora, em janeiro de 2020, o primeiro laboratório 100% automatizado, o que proporciona assertividade, precisão, economia de tempo para fazer as análises de pagamento de cana por teor de sacarose, ou seja, a análise de cana que está entrando dentro da planta industrial. Temos também, com esse avanço de tecnologia, a interação homem-máquina. A interação homem-máquina, que nós falamos no começo, era o homem pegava todos os sinais, fazia a escolha de como ele queria, ou seja, ele desejava um valor específico ou desejava uma condição específica da planta, e a máquina faz tanto a leitura quanto a correção desses valores. Qual o objetivo disso? Manter um controle estável, manter uma performance estável das máquinas. Bom, isso daqui é o que a gente tem hoje no mercado. Isso aqui é o que a grande maioria das plantas fazem. Só que, imaginem vocês, todas essas estações. Aquele controle que eu mostrei anteriormente, ele é referente a uma única variável. Cada estação dessa daqui gira em torno de 100 a 150 variações daquilo lá. 100 a 150 controles daquele. Imagine que cada pessoa dessa, cada operador desse, ele vai ter que digitar, ou seja, ele vai ter que solicitar à máquina qual a condição que ele quer que ela trabalhe. E como é uma indústria, todas as estações estão interligadas. Imagine que todas essas pessoas trabalhando, elas centralizam um único resultado final. Então, é uma relação de fornecedores e clientes ao longo da cadeia produtiva que vai determinar qual é a qualidade do produto. Imagine vocês que mais ou menos 150 variáveis, multiplica isso por 5 ou 6 estações de trabalho. Imagine que cada uma dessas estações tem uma pessoa para tomada de decisão em um turno específico. Então, durante o dia, nós teremos várias pessoas passando ali, várias pessoas digitando, várias pessoas inputando, fazendo a operação desses equipamentos. Qual a probabilidade de, em algum momento, isso ser digitado errado, de ter uma falha que a pessoa não consegue identificar? E isso atrapalha todo o restante do processo. É grande. Então, para resolver esse tipo de problema, para entender como isso funciona melhor, nós chegamos na indústria 4.0.
Tá? A indústria 4.0 é a otimização em tempo real. E aqui eu trago um conceito que já está em funcionamento. Existem outros conceitos de inteligência artificial trabalhando, mas eu trago do SPAA. Esse SPAA ele é uma tecnologia da Soltec e ele faz a otimização em tempo real. O que ele faz? Ele coleta, a gente vinha até aqui anteriormente, ou seja, você tinha uma pessoa comandando um supervisório em uma interface de HM. A otimização em tempo real, ela faz o quê? Ela coleta essas informações e devolve com a tomada de decisões. Ou seja, se eu determino que um equipamento precisa trabalhar com um set point específico para poder atender um balanço, então hoje o operador não tem mais a necessidade de fazer esse tipo de interação. O próprio sistema entende qual é o melhor set point, qual é o melhor cenário para aquela produção específica e retorna a variável. Ou seja, eu não preciso da tomada de decisão humana. Então, a tomada de decisão humana, ela fica num plano secundário. Qual é esse plano secundário? Nós temos aqui a planta física. Nessa planta física é criado um modelo virtual. Esse modelo virtual vai fazer várias simulações de cenários. Qual é o melhor cenário para operar? Qual é o melhor cenário para atingir a melhor performance do equipamento? E nesse cenário de modelo virtual, ele é embutido por trás um motor, que é o que vai calcular tudo isso, que vai fazer todas essas interações, o que vai determinar o quão ótimo vai ser o meu resultado. Nessa condição aqui, são imputados todos os balanços da planta, tanto balanço térmico, de massa, balanço energético, para que ele saia com uma otimização. A otimização é o ponto ótimo determinado pelo modelo, ou seja, ele compara a planta física, olha para o modelo virtual, fala assim, olha, o meu modelo virtual, a melhor condição é essa, e ajusta isso através de set point remoto. E novamente ele faz o loop, ele olha a minha planta física, compara com o meu modelo virtual, isso num ciclo infinito, o que nos garante uma estabilidade muito grande. Observem agora como a gente tem um controle convencional, tá? Por mais que o seu controle esteja bom, avançado, ele estaria numa faixa desta forma. Então imagine que grande parte das plantas trabalham nessa condição, porque você tem várias variáveis para serem observadas ao mesmo tempo. Então o operador não consegue tomar todas as decisões que são necessárias. Então existe essa oscilação. Quando a gente tem um controle avançado, ou seja, um controle muito apurado, muito bem feito, com malhas muito bem desenhadas, nós temos um controle dessa forma. E quando a gente tem uma otimização em tempo real, a gente consegue subir isso e trabalhar muito próximo do limite máximo. Porque eu não consigo fazer isso hoje, porque por mais que o meu controle seja avançado, quando eu subo esse controle para próximo do limite operacional, mesmo assim eu ainda tenho a atuação humana para acertar, para fazer as correções necessárias. Imagine que eu trabalhando muito próximo, alguma variável saia, eu posso entrar numa zona limite de operação e isso pode trazer problemas para os meus equipamentos ou a integridade das pessoas, pode causar um acidente muito grave dentro de uma planta. Uma vez que as variáveis que tem lá dentro, térmicos, os fluidos que tem, térmico, vapor, de pressão, são muito nocivos. Então aqui a gente teria um ganho de produtividade, além de uma segurança no processo, um ganho de produtividade muito elevado em função desse controle. Bom, eu vou passar um vídeo para vocês agora, muito rápido, sobre como tudo isso funciona, uma animação que não deixa dúvidas de como isso funciona. Tá bom? A produção de açúcar, etanol e bioenergia é considerada uma das atividades mais complexas do mundo. Produzir cana e transformá-la em açúcar, etanol e eletricidade com competitividade requer muito conhecimento e tecnologia. A equipe de gestão industrial, por exemplo, tem que lidar todos os dias com desafios importantes como variações constantes na quantidade e na qualidade da matéria-prima, quebras ou perdas de eficiência em equipamentos, diversidade operacional da mão de obra, restrições econômicas, ambientais e de segurança. E esta tarefa se torna mais complexa considerando que as usinas são plantas de processo contínuo, no qual cada setor de produção depende e interfere diretamente na eficiência dos demais setores. A todo momento, a equipe industrial deve decidir quais trade-offs irão resultar em perdas menores e na melhor eficiência global da planta, maximizando a produção.
O controle de embebição é um importante exemplo de trade-off que interfere na eficiência global da planta. Um maior volume de água permite extrair mais sacarose da cana, mas ao mesmo tempo pode reduzir a eficiência na geração de vapor e na concentração do caldo. Neste cenário dinâmico, 3 premissas determinam o gerenciamento eficaz de uma usina. Decisões em tempo real. O processo é contínuo e dinâmico. Decisões baseadas em engenharia, considerando os balanços de massa e energia, restrições e limites operacionais. Decisões com foco global. Trade-offs que definem atuações locais visando atingir a meta global de produção. A otimização em tempo real, RTO, é a única tecnologia que cumpre estas 3 premissas no gerenciamento de uma usina. Um software RTO permite explorar regiões próximas da operação para encontrar, com rapidez, os set points mais adequados para atingir as metas de produção, e isso nas condições atuais da planta. Em 2009, a Soteca implantou o primeiro e único software de RTO para usinas de açúcar e etanol no mundo, o SPAA. O SPAA modela a indústria física em uma planta virtual com todos os equipamentos, processos e modo de operação atuais para simular o comportamento da planta e indicar a melhor forma de operá-la, considerando todos os aspectos envolvidos. Para extrair a máxima lucratividade da cogeração e da planta industrial, o SPAA captura os dados disponíveis nos sistemas da indústria física, trata os dados para garantir sua integridade e roda os balanços de massa e energia, simulando o cenário de como a planta vai se comportar no momento seguinte. Simular o que vai acontecer com a planta no momento seguinte já seria uma ferramenta importante de controle, mas o SPAA vai além. Ele se utiliza de algoritmos de otimização exclusivos da Soteca para encontrar, com rapidez e assertividade, os set points mais adequados para alcançar as metas de produção nas atuais condições da planta. Com o cenário otimizado, o SPAA começa atuando em laço fechado, ou seja, altera diretamente alguns dos principais set points do processo, em conjunto com os sistemas supervisórios ou de automação da planta. A atuação em laço fechado é um diferencial exclusivo do SPAA, que atua em pontos estratégicos da planta, garantindo um rápido retorno do investimento, além de estabelecer um benchmarking para os operadores. Para que a planta toda seja ajustada ao cenário otimizado, o SPAA também atua em laço aberto, recomendando aos operadores quais ações devem ser tomadas no momento em que as variações ocorrem no processo. A atuação em laço aberto do SPAA fornece uma visão de engenharia aos operadores e líderes da planta industrial. Na prática, executar o SPAA equivale a rodar o PDCA online na gestão industrial. O planejamento ocorre ao modelar no software todas as variáveis, limites e ações operacionais da planta. A execução acontece através das atuações em laço aberto e laço fechado. A checagem e o aprimoramento são promovidos ao comparar as ações executadas com as recomendadas pelo SPAA, além do estudo das lógicas de engenharia e dos diversos dados disponibilizados pelo sistema. Desde 2009, já são dezenas de usinas utilizando o SPAA, incluindo alguns dos principais grupos produtores do mundo. Pelas funcionalidades e benefícios gerados, o SPAA tornou-se conhecido como o anjo da guarda dos gestores industriais. Além disso, vem gerando ganhos econômicos superiores a $1 milhão por safra para cada usina instalada, sempre apresentando um payback inferior a 90 dias. Faça parte da revolução da usina 4.0. A otimização em tempo real de sua planta industrial já é uma realidade. SPAA. Bom, agora que vocês viram o vídeo, eu acredito que vocês estão craques já em como funciona inteligência artificial dentro de uma usina sucroalcooleira. Essa é somente uma das empresas que fornece esse equipamento. Claro que aqui eu não estou ganhando nada para fazer essa divulgação, é simplesmente eu peguei como uma ilustração. Caso tenham mais dúvidas, podem entrar em contato, aqui estão meus contatos, tanto de e-mail quanto de telefone. Fiquem à vontade para tirar dúvidas e sempre que se sentirem à vontade, podem me ligar. Um abraço, valeu a todos.